Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre óxidos ácidos, básicos, neutros, anfóteros, mistos e vamos fazer alguns testes para identificar quando um óxido é ácido e quando o óxido é básico. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos, tá? Então, lembrando, o óxido é todo composto binário, ele vai ter dois elementos, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, temos aqui alguns exemplos. MgO, CaO, né, são óxidos formados por metais, CO2 e H2O. São óxidos formados por hidrogênio e ametal. Então, aqui a gente tem um esqueleto básico da tabela periódica. Então, se você olhar, a gente pode classificar os óxidos em óxidos básicos, quando eles são formados por metais da família 1A, o grupo 1, 2A, o grupo 2, tá? Os óxidos podem ser classificados como óxidos ácidos, se ele for formados aqui pelos ametais. Aqui, NOx é a mesma coisa que carga. Quando a carga de um dos elementos formados for maior ou igual a mais 4, então esse óxido é considerado um óxido ácido. E os óxidos anfóteros são os elementos lá do grupo B que o formam. Nós temos também outros tipos de óxidos. Óxido duplo ou misto, por exemplo, Fe3O4, a fórmula geral é Me3O4. Né? Temos os óxidos indiferentes ou neutros, são aqueles óxidos que não reagem com água, não reagem com base, nem com ácido. Monóxido de carbono, né, que é o CO, NO, N2O. E temos os peróxidos, que ele vai ter o O2, 2-, e os superóxidos. Na fórmula geral dele vai ter O4, 2-. Então, alguns exemplos aí, ó. Peróxidos que têm hidrogênio ou metais da família 1A ou da família 2A e exemplos de superóxidos também. Então, ó, H2O2, ó, água oxigenada. É o princípio ativo da água oxigenada. Aqui nós temos o peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos o peróxido de sódio. Então, veja, ó, o sódio, ele é um metal alcalino, a carga dele é 1+. Com o peróxido, ó, que a carga é 2-, vai ter Na2O2. Então, isso aqui, ó, é um peróxido, então, peróxido de sódio. E aqui a gente tem um superóxido de sódio. Então, no superóxido, o ânion é esse aqui, ó, O4, 2-. Como o cátion é o Na+, então, cruzando aqui a carga, ó, Na2O4, tá? Então, superóxido. Os óxidos ácidos também são conhecidos como anidridos, e eles são formados por ametais e eles reagem com água formando ácidos. Então, a equação geral é essa: o óxido ácido mais água vai formar um ácido. Tá? Os óxidos ácidos, eles estão presentes em grandes quantidades na chuva ácida, como é o caso dos óxidos de nitrogênio, gás carbônico, óxidos de enxofre. Então, aqui a gente tem um exemplo do óxido ácido, que é o CO2. Quando ele se mistura com a água, ele vai produzir H2CO3, que é o ácido carbônico. O SO3, que é um gás também, quando ele se mistura com água, ele produz H2SO4, ácido sulfúrico. Então, aqui a gente vai ter uma solução aquosa. O azul de bromotimol, ele é interessante para você identificar um óxido ácido quando misturado com água, porque a mudança de cor dele, a faixa de pH e a mudança de cor é bem característica. Até pH mais ou menos 6, ele é amarelado, fica esverdeado ali entre 6,5 e 7,5 e azul quando o pH é maior do que 7,5. Os óxidos básicos, eles são formados por metais, principalmente metais alcalinos, que é do grupo 1A ou 1, os metais alcalinos terrosos, grupo 2A ou 2,
e eles reagem com água formando bases. Então, a equação geral, óxido básico mais água vai produzir uma base. Então, por exemplo, óxido de sódio mais água vai formar hidróxido de sódio. Óxido de magnésio mais água vai formar hidróxido de magnésio. Por que 2 aqui, ó? Lembra que o magnésio é da família 2A. O hidróxido é um menos, então, hidróxido de magnésio. A fenolftaleína é um bom indicador para indicar se o óxido é básico ou não, porque ó, abaixo de pH 8, ela fica incolor. Entre 8 e 10, um rosa claro, e acima de 10, ó, um roxo, carmim, bem mais forte. Então, para a gente saber quando um óxido é ácido básico, então a gente pode fazer alguns testes. Por exemplo, ao queimar o magnésio, nós sabemos que ele reage com o oxigênio do ar e vai formar o óxido de magnésio, certo? Então, nós podemos testar este óxido produzido com um indicador, que é a fenolftaleína. Então, nós vamos colocar aqui uma gotinha de fenolftaleína no óxido produzido. Então, nós sabemos que a fenolftaleína ela é incolor em meio ácido e ela fica rosa em meio básico. Então, o óxido de magnésio formado, ele é um óxido de caráter básico. Então, um jeito simples de demonstrar se um óxido é ácido básico é fazendo o teste com azul de bromotimol. Então, nós temos aqui uma solução de HCl. Então, quando a gente coloca azul de bromotimol, ele fica amarelo. Aqui, nós temos uma amostra de NaOH. Então, quando a gente coloca azul de bromotimol, ó, ele fica azul. Agora, a gente vai fazer o teste com água destilada. Então, eu vou colocar aqui uma gotinha de azul de bromotimol, dissolver e vou assoprar. Então, a gente percebe ó, que ele ficou amarelo, indicando que o óxido que eu estou soprando, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, ele produz um meio ácido. Então, o CO2 é um óxido ácido. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!